Amém, glória a Deus. Queridos, é uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui mais uma vez. Estivemos aí domingo e foi um momento muito precioso com os irmãos, o tempo que a gente passou junto. E hoje o Kelvin veio, o irmão Carlinhos e a Sônia não puderam estar, mas mandou um abraço para os irmãos aí. Meus queridos, o assunto que nós vamos meditar nessa noite, nesse Tadel, chama cobertura espiritual. Esse é um assunto muito importante. Esse é um dos assuntos mais importantes da igreja. E é também um assunto mal compreendido. Muito mal compreendido, e por isso nós temos gente que sai de um extremo em relação a isso e vai para outro extremo, e muitas pessoas que falam mal. Se você procurar desse assunto na internet, provavelmente você vai encontrar mais gente falando mal do que bem. E o que eu vejo, assim, eu já olhei para ver o que o pessoal entendia sobre esse assunto. E infelizmente, a maioria das coisas que a gente tem sobre esse assunto é muito equivocado. E o Senhor, o Espírito Santo, quer que nós entendamos esse assunto assim, de maneira bem tranquila, mas com muito carinho, com muita responsabilidade, sem se equivocar. E às vezes a gente já tem até algum preconceito em relação a isso, porque a gente ouviu de alguém falar e tudo mais. Então eu espero que você saia daqui compreendendo isso, sem estar equivocado, sem ter preconceito, com clareza, com tranquilidade, tá? Alguns grupos, algumas igrejas, vamos dizer assim, algumas denominações, usam desse assunto para poder colocar as pessoas para fazerem a vontade deles, tá? Isso é muito comum, é muito mais comum do que você imagina, é muito mais comum do que eu imagino, do que eu já sei, né? Cada vez que eu olho alguma coisa assim relacionada a isso, ou que conheço alguma outra igreja assim diferente, eu vejo que eles utilizam, mesmo que não falem, eles utilizam de alguns princípios, mas de maneira equivocada, de maneira incompleta, para poder levar as pessoas a fazerem a vontade deles. Os líderes fazem isso, né? Jesus já falava isso, que isso ia acontecer, os apóstolos falaram muito sobre isso. Então, assim, talvez ele perguntou assim: meu Deus, mas será que isso é possível? Olha, Jesus já falava que isso ia acontecer. Isso já acontecia na época de Jesus. Então, olha, não se assuste. Então, aqui o nosso desafio não é descobrir quem entendeu equivocado, mas é entender do jeito certo e viver isso do jeito certo. Esse é o grande desafio, porque o resto é o que está de padrão aí no mundo, em muitas igrejas. Tá bom, meus amados? Então, o nosso texto base, o nosso texto principal de estudo, está aí na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículos 7, 16 e 18. O assunto é cobertura espiritual, tá? Esse é o assunto. Não sei se eu já falei o nome aqui para vocês. Alguns irmãos acompanharam as ministrações lá de Paula Cândido, mas não se preocupe que não vai ser igual. Não tem como ser igual. Nunca será igual, mas ainda mais comigo. Algumas pessoas têm muita facilidade assim de gravar na mente. E estava até conversando com o Leonardo domingo. Falei: Leonardo, esse negócio de decorar não funciona comigo. Isso daí, você não tem ideia. Eu não decoro,
assim, só os versículos que eu decoro é só porque eu já repeti inúmeras vezes, e às vezes o Espírito Santo me lembra, mas se depender de mim decorar, eu não guardo. Então, segredo para mim é segredo mesmo, porque passou 1 minuto, eu já nem sei mais o que é. Então, as ministrações, elas jamais serão as mesmas comigo. Só se o Espírito Santo fizer um milagre, aí ela pode ser a mesma, mas se não for, não vai ser nunca, né? Não vai acontecer assim, por minha conta ela não vai acontecer nunca. Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Não se esqueçam da prática do bem, versículo 16, tá? Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas essas circunstâncias fazer o que é correto. Amém. Meus amados, a carta aos Hebreus é uma carta muito interessante. Ela é destinada aos hebreus. E quem são os hebreus? Os hebreus são os descendentes de Abraão. Abraão, ele é chamado de o hebreu. Abraão era identificado de onde ele vinha. O hebreu quer dizer aquele que mora do outro lado do rio. Então, hebreu viesse de um povo, ele separou desse povo, Abraão, né? Separou desse povo, mudou para o outro lado do rio, saiu de um lado, como se fosse uma cidade, né? Era assim como se fosse uma cidade, e aí ele, a sua família, né? Os seus pais mudaram para o outro lado do rio, e aí ele ficou conhecido, a família dele então ficou conhecida como Aí ele ficou então conhecido como aquele que mudou para o outro lado do rio, tá? Então essa palavra hebreu, ela quer dizer que são todos os descendentes de Abraão. Só isso, tá? Só isso. Então, ela é direcionada a quem? Se a gente fosse olhar para hoje assim, ela é direcionada aos judeus. Entendeu? Aos judeus, né? Porque a palavra judeu vem de Judá. Judá era um dos netos de Abraão. Lembra? Né? Jacó teve 12 filhos, teve José, teve Benjamim, e teve Levi, e um deles era Judá, Rúben, tá certo? E judeus se refere mais precisamente aos descendentes de Judá e tudo mais, mas hebreu quer dizer todos os descendentes de Abraão. Moisés, o que isso tem de importante para nós? Tem muita coisa importante. Porque uma carta escrita a um povo, uma carta escrita aos mineiros, ela fala de coisas da língua do mineiro. O mineiro fala uai, o mineiro fala pão de queijo, não é assim? Quantas coisas que só o mineiro tem. Então não adianta você escrever uma carta, por exemplo, para um nordestino como se ele fosse um mineiro. Não tem muito sentido. Ele pode entender uma coisa ou outra, mas ele não vai entender tudo, não é verdade? Então, uma carta escrita aos hebreus é diferente de uma carta escrita àqueles que não são hebreus, né?
Por exemplo, o evangelho de Marcos, ele é um evangelho que foi escrito para os romanos. Então, Marcos escreve com uma linguagem assim mais próxima de nós, porque nós somos brasileiros, mas a nossa tradição, a nossa história, ela vem de Roma, dos romanos. Aí você tem a igreja católica, apostólica romana, né? A igreja católica aí, que é uma influência muito forte de Roma. Mas, então isso quer dizer para nós que algumas coisas estavam acontecendo nesta igreja, tá? Aqui foi escrito essa carta. Não se sabe quem foi o autor de Hebreus desta carta, mas ela escreveu para os hebreus, ok? E uma vez que ela foi escrita para os hebreus, o que estava acontecendo com esta igreja? A igreja formada não por brasileiros, mas por hebreus, por judeus. O que estava acontecendo? Esta carta, ela deixa claro para nós algumas coisas que estavam acontecendo. Se a gente for observar a carta toda, a gente vai ver algumas coisas, né? E quem são os hebreus? Os hebreus são os descendentes de Abraão. Eles receberam o Antigo Testamento, eles receberam as leis, receberam as profecias antes de Jesus. Lembram disso? Foram eles que receberam, tá certo? Foi a eles que Deus instruiu, né, Moisés, que era um hebreu, a que construísse a Arca da Aliança, os tabernáculos, né, o tabernáculo, foi construído também o templo lá na época de Salomão, e todas aquelas coisas, tá certo? Então esta carta está sendo direcionada a esse pessoal, tá? E estava acontecendo alguma coisa, que o Espírito Santo quis que essa carta fosse escrita para a igreja, para os crentes que eram descendentes de Abraão, biologicamente, tá? Porque todo cristão, ele é descendente de Abraão pela fé, mas aqui é os descendentes biológicos. O que estava acontecendo? Algumas coisas estavam acontecendo, que basicamente eles estavam deixando Jesus e voltando às práticas do Antigo Testamento. Eles estavam voltando às práticas do Antigo Testamento, sacrifícios de animais, sabe, os rituais, todas aquelas coisas que aconteciam lá atrás, que a nós não vale a pena ficar entrando em detalhe, porque nós não somos hebreus. Para nós isso não tem muita relevância, mas o fato é o seguinte: veja o que o versículo 1 diz: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. Veja bem, se é para lembrar, quer dizer que tinha o quê? Esquecido. Não é verdade? Eles tinham esquecido. Esses líderes tinham pregado o quê? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É pregado o Antigo Testamento? É o Antigo Testamento que eles tinham pregado? Não, porque eles estavam deixando a palavra de Deus. Eles estavam deixando a palavra de Deus, esquecendo-se da palavra de Deus, olhando agora para o Antigo Testamento e praticando as coisas que estavam no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo não está dizendo que a palavra de Deus é sinônimo de Bíblia. Porque eles estavam seguindo a Bíblia que eles tinham, que era o Antigo Testamento. E
o Espírito Santo diz que é para eles lembrarem dos líderes que pregaram a palavra de Deus. E essa palavra de Deus não é o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era o que eles estavam fazendo. Eles estavam deixando as orientações de Jesus e dos apóstolos e voltando a viver aquilo que estava escrito na Bíblia que eles tinham, que era o Antigo Testamento. Se você não sabe, o Novo Testamento ele vai ser escrito aí, assim, os escritos que a gente tem vai ser terminado por volta do ano 100 depois de Jesus. Então, nessa época que a carta aos Hebreus foi escrita, não existia o Novo Testamento. O que se tinha de Bíblia era o Antigo Testamento. Ninguém tinha a Bíblia como nós temos aqui, tinha lá o Antigo Testamento. E eles estavam deixando a instrução do Espírito Santo através dos apóstolos, daquilo que Jesus havia ensinado, e voltando a viver de acordo com a Bíblia que eles tinham, que era o Antigo Testamento. E o autor de Hebreus, ou melhor, o Espírito Santo, através dessa pessoa, deixa claro que eles estavam se esquecendo da palavra de Deus. É por isso que ele fala para eles se lembrarem deles. Então, embora eles tivessem a Bíblia, eles estavam se afastando da palavra de Deus. Eles estavam fazendo o que estava escrito na Bíblia, mas não estavam fazendo aquilo que Deus estava dizendo. Veja, não sou eu que estou dizendo isso. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Ou seja, era para imitar eles, para fazer aquilo que eles estavam fazendo. Ele não tá, a fé aqui que ele está se referindo não é o quanto esses líderes confiavam em Jesus, porque a confiança ela é muito pessoal. A confiança que eu tenho em Jesus, ninguém pode imitar a confiança que eu tenho. Entendeu? O amor que você tem por Jesus, sabe? Aquela sensibilidade ao Espírito Santo, ninguém consegue copiar isso. Isso é impossível alguém imitar. Tiago, quando escreve, né, lá na carta de Tiago, uma carta pastoral, ele chega a dizer o seguinte, que a fé, ela atua em dois sentidos. Ela é essa convicção, essa confiança que eu tenho, mas junto com essa confiança tem a minha maneira de viver, que ela mostra a confiança que eu tenho. Então, se eu tenho confiança, mas essa confiança é só uma conversa, essa confiança, ela não passa de uma mentira. E se eu só tenho assim, coisas visíveis, mas eu não tenho essa confiança, isso também não é fé. Então, a fé, ela tem duas maneiras de ser. Uma é a confiança, e a outra é aquilo que eu faço que prova que realmente eu confio. Entendeu? Então, quando o autor dos Hebreus, aliás, no capítulo 11, um pouquinho atrás, é que ele fala muito sobre fé, né? E ele deixa claro isso, essa questão. Então, essa fé que pode ser imitada não é a confiança que eu tenho, são as minhas atitudes. Então, o que ele quer dizer, porque ele já falou sobre fé, o autor de Hebreus já falou sobre fé, o que ele quer dizer é o seguinte, que para você, que era para eles imitarem as atitudes desses líderes, que provavam o quanto eles, de fato, confiavam naquilo que era a orientação do Espírito Santo para eles. Aí você vê, né? Vamos provar isso biblicamente. Então, quando Jesus chama Pedro, por exemplo, Pedro era um desesperado que não confiava em nada, estava arrebentado.
situação toda complicada, Pedro e todos os outros discípulos. Na hora da morte de Jesus, eles não acreditavam em nada. Jesus ressuscitou, eles não acreditaram em nada. Não é verdade? Pode olhar, eles não tinham fé nenhuma. Os discípulos de Jesus complicado, igual nós mesmo. Mas agora Jesus tinha fé, não tinha? Jesus tinha fé. Jesus era cheio do Espírito Santo. E o que Jesus fez então com essa turma? Jesus não falou para eles em nenhum momento que era para eles terem a mesma confiança em Deus que ele próprio Jesus tinha. Você não vê isso. Mas você tem Jesus, chega para Pedro e fala assim: vem e me segue. Não é verdade? E Jesus fala isso não só com Pedro, mas com várias pessoas. Tinha um jovem rico, Jesus fala: vai lá, vende tudo que você tem e o quê? Me segue. E seguir, na época de Jesus, era seguir mesmo. Era sair de casa e morar com Jesus. Onde Jesus morava? Jesus andava montando barraca de um lugar para o outro. Era para ir com Jesus. Estava tendo confusão lá, Jesus ia. O menino morreu, chama Jesus. Aí ia lá Jesus. Aí Jesus ia, pegava lá o Pedro, Tiago e João. Vão lá ver a menina que morreu. Então, a fé que Jesus tinha, eles não tinham. Mas eles estavam o quê? Indo junto com Jesus onde ele estava? Indo. Eles estavam vendo Jesus fazer aquilo que ele fazia através da fé. Então, quando ele fala de imitar a fé, ele está dizendo que não é para imitar a confiança, mas é para andar junto. É para andar junto. Vocês estão entendendo agora? Então, às vezes a gente não entende quando a gente lê rápido, mas é exatamente isso que ele está dizendo. Então, Jesus, ele criava situações para que os seus discípulos que não tinham fé, confiança nenhuma, pudessem participar de alguma coisa. Quer ver uma situação que a Bíblia nos relata, muito interessante? Os romanos foram lá cobrar imposto de Jesus. Aí Jesus não trabalhava assim. Jesus vivia ali, de anunciar o reino de Deus e tudo mais. Jesus não trabalhava secularmente nessa época. E nem os seus discípulos, o Pedro, o Tiago e o João, todos três, Tiago, Pedro, Tiago, João, eles tinham deixado uma companhia de pesca para seguir Jesus. Eles pararam de trabalhar secularmente para poder seguir Jesus. E aí, amados, foram lá cobrar o imposto de Jesus. Aí Jesus, o imposto quem pagava era Jesus e o Pedro, E aí, alguns acham que porque os outros discípulos tinham menor de 18 anos e tal, enfim. Mas aí o que Jesus faz? Jesus não tinha o dinheiro para pagar o imposto, na mão, E aí o que Jesus faz? Jesus fala assim com Pedro: ô Pedro, você está com a vara de pescar aí? Vai lá, joga lá a vara, e o primeiro peixe que você pegar, você traz que a gente vai pagar o imposto. Olha para você ver, aí vai o Pedro. O Pedro era pescador, profissional, tinha uma companhia de pesca. Aí foi lá, jogou o anzol, pescou. Quando ele pescou, que ele puxou o peixe, o que tinha na boca do peixe? Tinha as duas moedas, uma para pagar o imposto de Jesus, vamos dizer assim, o imposto de renda de Jesus, e uma para pagar o imposto de renda do Pedro. Jesus não podia ter feito um milagre assim, a moeda aparecer na mão dele? Por que Jesus mandou o Pedro ir lá? Foi uma situação que Jesus criou
para que o Pedro crescesse em fé, em confiança. Por quê? Porque ele não tinha. Porque se ele tivesse, ele faria a coisa acontecer, né? É igual lá quando Jesus estava andando por cima das águas e o Pedro falou com Jesus, né? Se é o Senhor mesmo, então manda, né, eu ir ter com o Senhor por cima das águas. Não é assim? Aí Pedro vai porque Jesus falou. Aí quando Jesus chega no barco, fala assim: ô rapaz, mas a sua fé é muito pequena, por que você duvidou? Se você não tivesse duvidado, você não tinha afundado. Ele não tinha o quê? Fé. Não é assim? Mas ele imitou Jesus, não é? Ele andou por cima das águas imitando Jesus. Então, meus amados, isso é muito importante a gente saber disso. Que a igreja de Jesus, ela funciona baseada em relacionamentos. E aquelas pessoas, né, que têm mais fé do que nós, e a gente que tem mais fé do que outros, a gente então precisa pedir ao Espírito Santo sabedoria para poder orientar aqueles que têm menos fé do que nós. Talvez uns têm mais fé em algumas áreas e outros têm mais fé em outras áreas. De maneira que aquilo que eu tenho mais fé, eu crio oportunidades de você andar comigo naquela área, para que você cresça. E igualmente, você cria oportunidades para mim, em outra área, para que eu andando com você, a minha fé cresça. Amém? Vocês estão entendendo isso? Por quê? Porque às vezes a gente tem uma noção de igreja, amado, assim, estrutural, sabe? A coisa assim, né? Ó, a igreja evangélica tem uma cruz, ou não pode ter cruz, né? Eu fui de uma denominação que lá, não, a cruz não podia ter a cruz. Outros já falam, não, pode ter a cruz, só não pode ter, né, a estátua de Jesus lá na cruz. Então, né? Eu não estou aqui para pensar se isso está certo ou se está errado. A questão é que quando normalmente a gente pensa em igreja, a gente pensa assim em uma coisa visível, em uma estrutura, não é? De acordo com aquilo que foi a nossa convivência, entendeu? Quem foi, né, de denominação do tipo aquela que eu fui, ele nunca pensa na igreja num lugar que tem uma cruz. Ele nunca pensa assim. Por quê? Porque na cabeça dele a igreja não pode ter cruz, não de evangélico. E os outros já pensam que não. Aí já pensa assim, tem uma imagem de uma cruz na frente da igreja assim, pronto, e sem a estátua. Outros já pensam. Que bom que você veio, seja bem-vinda. E aí, meus amados, a gente pensa assim na estrutura, né? O grupo de louvor tem denominações que quando você pensa na denominação, você pensa o quê? Naquele coral assim, na orquestra, não é assim? É legal, é bonito, é lindo, né? E por aí vai, né? Mas a igreja de Jesus não é nenhuma dessas coisas. Porque era exatamente isso que os hebreus estavam vivendo. Eles estavam pensando, voltando a pensar a igreja, baseado lá no tabernáculo, sacrifícios, levitas, sacerdotes. Basta você ler a carta aos hebreus aí que você vai perceber esse detalhe. Mas eles estavam pensando nessas coisas. Eles estavam esquecendo aquilo que Deus havia falado através dos líderes. E por falar de levita é uma palavra que pega, né? A pessoa vai no culto, canta aquela coisa toda, assim, muitos lugares as pessoas falam assim, ó, o levita lá. Tem nada a ver com o levita.
Nada a ver. Primeiro porque o levita, ele era descendente de Levi, filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, um deles era Judá, daí vem os judeus. Levi é filho de Jacó, daí vem os levitas. Quem é que é descendente de Levi? Ninguém, né? Mas são termos que a gente adotou e que as pessoas adotam, porque tem em mente, igreja, aquilo lá. Não necessariamente tudo, mas uma parte. Vocês estão entendendo agora? Estão entendendo? Então, embora essa carta foi escrita aos hebreus, elas têm muito a ver conosco. Por quê? Porque muitas vezes a gente está pensando igual esses irmãos hebreus estavam pensando. Pensando num tipo de igreja de lá, já acabou. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele deixa bem claro o seguinte, que todas aquelas coisas, elas eram sombra e era uma parábola, uma historinha contada, que não tinha nenhum efeito transformador na vida de ninguém. Para que quando Jesus chegasse, as pessoas se lembrassem, tipo assim, olha, Deus realmente falou. Deus falou desse negócio. Deus falou que ia fazer. E o apóstolo Paulo ainda, ele chega a ser enfático em dizer o seguinte, que isso que haveria uma reforma, ou seja, a coisa seria reformulada, redefinida. E foi redefinida. Quando foi redefinida? Lá com Jesus e principalmente com a vinda do Espírito Santo. E agora nós temos aqui pessoas que estão deixando essa reforma feita pelo Espírito Santo e voltando lá para trás. Para nós que não temos nada a ver com Abraão biologicamente, isso aqui nem deveria ser um assunto para nós. Afinal de contas, o que eu tenho a ver com Abraão lá? Eu tenho a ver com Jesus, para cá. Né? O que eu tenho a ver com Abraão? Mas infelizmente a gente aprendeu tanta coisa equivocada, que hoje a gente tem que conversar sobre isso como se a gente fosse um misto de hebreu com brasileiro. Tem um grupo chamado Judeus Messiânicos, não sei se vocês já ouviram falar isso. É um hebreu, tá? Que crê em Jesus. Ele diz que crê em Jesus. Ele diz que crê em Jesus, mas ele pratica essas coisas. É exatamente o que a carta aos hebreus fala. Conheço judeu messiânico. É um sujeito que está em cima do muro. Ele não é nem totalmente hebreu, assim, do Antigo Testamento. Ele não aceita assim, né? Ele acredita que houve uma certa reforma, mas ele não abraça o Evangelho, o Espírito Santo, a doutrina dos apóstolos. De fato, ele está em cima do muro. Judeu messiânico. Então, meus amados, estão presos nessas coisas, né? Enquanto, na verdade, a igreja de Jesus é o corpo dele, tá? Ela é o corpo de Jesus. Isso é igreja. Então, o tabernáculo onde Deus mora é no meio de nós. Então você tem duas percepções. O Evangelho nos traz duas coisas. Primeiro, que o nosso corpo é tabernáculo do Espírito Santo, de que ele mora dentro de nós. E Jesus chega a falar que é o Pai, é Ele, o Pai e o Espírito Santo que moram dentro de nós. Então, ok, nós somos o tabernáculo de Jesus. Mas mais do que isso, ele também, a Bíblia nos diz
e aí o próprio Jesus diz, a Bíblia nos diz que ele mora. Vamos olhar lá o capacete. Que ele mora, que ele está no meio de nós. No meio de nós. Olha o que Jesus falou. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu não estou do lado de um e nem do outro. Eu estou no meio deles. Então, a igreja, o corpo de Jesus, a família de Deus, ela é uma aliança entre irmãos. Entre irmãos. Por que irmãos? Filhos de Deus, que nasceram de novo. Gente que nasceu de novo, gente que foi regenerado pelo Espírito Santo. E aqui, meus amados, gente regenerada pelo Espírito Santo não é só aquela pessoa que foi batizada nas águas e tudo mais. Aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, eu tenho uma filha de 1 ano e meio, ela não foi batizada nas águas, ela ainda não ora em língua estranha, ela ainda não prega, ela ainda não canta, ela ainda não faz aquilo que aos nossos olhos é uma pessoa crente. Entendeu? Mas ela é uma filha de Deus. Vocês estão entendendo? Que a gente não pode ser olhar para as pessoas, né? A Bíblia fala assim: olha, ninguém mais olheis com os olhos da carne. Isso é olho da carne. Quando você olha para a pessoa e fala assim: esse cara é crente, olha lá, está de cabelo cortadinho, não fuma, não bebe, não sei o que, não, isso são olhos da carne. É a gente que está medindo. Então a igreja de Jesus, ela é formada pelos filhos de Deus. E é por isto que o autor, ele diz que há líderes, há pessoas que precisam ser imitadas. Para quê? Para que nós, então, cresçamos na vontade de Deus. Então, se a pessoa é um filho de Deus, é um irmão meu, mas que ele ainda é viciado na cocaína, por exemplo, ele precisa de quê? Ele precisa de um irmão, de um líder, que vai fazer o quê? Vai dar a ele a oportunidade de imitar a fé que tem, para que ele seja o quê? Liberto, para que ele viva tudo aquilo que Deus tem para a vida dele e ele seja bênção na vida dos outros. Então hoje ele vai estar seguindo alguém e amanhã alguns vão estar seguindo ele. Olha que coisa linda, olha que coisa poderosa. Sabe o que é muito comum a gente fazer? Por não entender essa verdade, a gente olha para o sujeito bonitinho, do jeito que a gente tem assim em mente que é um crente. Sabia? E aí a gente fala assim: nossa, esse cara, esse é um filho de Deus, ele é crente mesmo, ele ora em línguas, ele tal, não sei o que, tudo que a gente imagina. Mas às vezes ele não nasceu de novo ainda. Às vezes ele não é um filho de Deus. E se ele não nasceu, se ele não é um filho de Deus, ele é o quê? O que a Bíblia fala que ele é? Você sabe? A Bíblia fala que ele é um defunto. Ele está morto nos seus pecados.
Quem está morto é o quê? Defunto. Você vai fazer uma festa de aniversário lá na sua casa, aí você pega um defunto e leva para lá. É verdade, amados. O que às vezes a gente olha para o sujeito com os olhos da carne e fala, esse é um filho de Deus. E ele não é. Aí você pega o defunto e traz para o meio da igreja, para a sua célula. Não foi o Espírito Santo que te orientou, né? O que me orientou? Aí a gente leva o defunto para lá. Aí ele fica um dia, 2, 3, vai na célula, continua indo na célula. O que acontece se você ficar levando perto do defunto muito tempo? Não, amados, o defunto, ele traz todo tipo de coisa ruim, bactéria, doença. Ué, para que você acha que põe formol no sujeito? Vai lá, passa naquelas mulheres lá, naquele pessoal que prepara o corpo lá. E vai atraindo mal. É por isso que às vezes as nossas energias estão se esgotando na célula ou na igreja e começa a aparecer problemas, você não sabe o que está acontecendo, é briga, é confusão, é na nossa casa, às vezes é algum defunto que a gente está trazendo para perto. É sério, meus amados, isso não é brinquedo não. Por quê? Porque nós estamos olhando para as pessoas com os olhos da carne. E a gente criou uma ideia de discípulo de Jesus que é só na nossa ideia. E aí Satanás vem o quê? Ele prepara alguém justamente com essa ideia para poder bagunçar a nossa vida. Mas se ele for um filho de Deus, ainda que ele esteja todo atrapalhado, todo bagunçado, né? Aí o Espírito Santo vai nos dar sabedoria, vai nos orientar, essa pessoa vai ser transformada. Então aí ela vai sair daquele estado de morte para a vida, porque os filhos de Deus é porque já receberam vida. A vida de Deus corre dentro deles. Eles já não estão mais mortos nos seus pecados, eles precisam de orientação e de cuidado para abandonar a antiga maneira de viver, porque já são filhos de Deus, mas precisam abandonar os hábitos antigos. Quer ver o que é hábito antigo? Nós temos aí a mudança de calor e de frio. Às vezes a gente entra, né, quando de repente assim, o tempo fica frio, aí o que a gente faz? Você é pego de surpresa, você está com roupa de calor, camiseta, bermuda, né? Aí de repente o tempo fecha assim, aqui na nossa região costuma ser assim, ou chuva, né? Cai aquele chuvão, aí você fala, ai meu Deus, não tem um guarda-chuva, não tem nada. Você está vivendo de uma maneira antiga, foi por alguns instantes, mas foi, você é pego de surpresa. Aí rapidamente o que a gente faz? Procura o guarda-chuva, né? Se for frio, você já arruma um jeito de vestir a blusa, né? E aí quando é o contrário, a gente vai fazer o contrário. De repente, né, estava de manhãzinha, aí está acontecendo muito esses dias, né? Aquele frio de rachar. Aí daí a pouco o sol começa a esquentar, você está lá na lavoura, todo coberto, aí você começa a fazer o quê? Tirar a roupa, não é assim? Tira o cachecol, tira não sei o quê, tira não sei o quê. Né? Então, à medida que a gente vai percebendo as coisas, a gente vai deixando uma maneira de viver que era relacionada a um tempo para adotar aquilo que é próprio para o tempo que a gente vive. Então, desta mesma maneira, os filhos de Deus, eles precisam abandonar a antiga maneira de viver para viver aquilo que Deus tem para eles todos os dias. E para isso eles precisam de gente que orienta. Precisa do Espírito Santo, né? Então, eu tirar uma roupa
né, um tipo de roupa e vestir outro, não muda quem eu sou. Não é verdade? Eu fico diferente. Se eu tiro blusa, eu ponho blusa. Então, um filho de Deus, ele não deixa de ser filho de Deus porque ele está vestido ou praticando coisas que são diferentes do estilo de vida que Deus tem para a vida dele. Amém, irmãos? Então, às vezes a gente olha para o irmão que está completamente diferente de nós, mais ainda, diferente daquilo que Deus tem para ele, e a gente tem dificuldade. Mas ele não deixa de ser filho de Deus por causa disso. Ele precisa de orientação. Porque ele é um filho de Deus. Se ele é um filho de Deus, quando ele for orientado, ele vai amar essa orientação. E aí, ele vai começar a imitar, ele vai ser confrontado às vezes, ele vai ser orientado, enfim. E aí ele vai começar a amar essa orientação, ele vai se apaixonando cada vez mais por Jesus. E aí ele vai deixar esse estilo de vida, de viver, as práticas de viver, que não são correspondentes, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Aí ele vai deixar a mentira, ele vai ser liberto dos vícios, porque ele está crescendo em fé, porque ele tem uma família, porque ele é filho de Deus. Mas se ele for um defunto, meu irmão, não adianta, isso só arruma problema. Não adianta você fazer a festa do defunto, o velório pode ser chique do jeito que for, não muda o defunto. Continua sendo só se deteriorando. Não adianta. Adianta fazer reza para o defunto? Não adianta nada. Então, meus amados, então nós temos esses relacionamentos, né? Relacionamentos de líderes com seus liderados, que na verdade, né, de gente que se coloca na posição e deixa o Espírito Santo usar ele para poder socorrer os seus irmãos, tá certo? E isso é guiado pelo Espírito Santo, senão ele vai atrás, ele vai pegar um defunto, botar na cacunda aqui, ó, e vai levar para casa. Então tudo tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E aí nós temos então o relacionamento dessa pessoa que está sendo orientada, desse irmão mais novo na fé, pelo outro, e nós temos as relações entre os irmãos, tá? E eu falo dessas coisas aí na apostila que vocês têm, um pouco mais. Mas veja bem, sobre o líder, então, esse ministro, né, o texto nos diz o quê? Que a gente leu, eles pregaram a palavra de Deus. Então, esse pregar a palavra, eu já provei para vocês que não é ensinar a Bíblia como um livro. É realmente ser instrumento de orientação do Espírito Santo na vida da pessoa. Porque por Bíblia os hebreus já estavam vivendo. É verdade, não sou eu que estou inventando isso. Mas é seguir a orientação do Espírito Santo. E o líder, então, ele ministra, ele pregar a palavra aqui é ele ministrar, orientar aqueles que estão sob os seus cuidados, para que eles vão, como a Bíblia fala, né, de glória em glória, de fé em fé, vivendo aquilo que Deus tem preparado para eles. Tá? Então o líder, ele não manda em ninguém. Ele não manda nada. Ele orienta.
ele orienta guiado pelo Espírito Santo, não orienta da cabeça dele, não está ali para ninguém fazer a vontade dele, nem ele está ali para fazer vontade de ninguém. Precisa se deixar ser orientado e se deixar ser um instrumento do Espírito Santo para orientar aqueles que Deus lhe confiou. Sabe, essa pessoa lá da outra igreja, lá da outra denominação, a gente, não, vou discipular essa pessoa, esse irmão, sabe? Não, mas não é assim não, ele já recebeu gente lá para cuidar dele. A gente tem que ver quem que Deus colocou aqui para cuidar de nós e quem Deus colocou para a gente cuidar. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente fica muito empolgado, nossa, está uma bênção, igreja, Jesus tem me transformado, eu quero lá que aquele irmão que é meu amigo, então às vezes é irmão de sangue, sabe, crente, quero que ele também, participe disso, aí eu vou lá na orelhinha dele, nossa, estou lá tomando bênção, você precisa ir para você ver, ele é crente também, está lá na igreja dele, lá na denominação dele lá, e a gente diz, nossa, você tem que vir para cá, que tal, não sei o que, não faz isso não, irmãos. Não faça isso, tenha cuidado, olha, não faça isso, tenha cuidado, ore, peça sabedoria para o Espírito Santo. Às vezes a pessoa chega perto de você, às vezes o Senhor quer trazer ela para cá também, Deus pode crer isso, não tem problema nenhum, mas Ele vai criar oportunidade, sabe, não é essa nossa empolgação de querer que Ele venha. Às vezes a pessoa chega perto e fala, aqui, me fala um pouco, como é que está lá nessa igreja, o que você está aprendendo lá? Aí você fala assim, olha, sim, tal, eu tenho aprendido isso, tenho aprendido aquilo, Aí a pessoa fala assim, nossa, eu vou lá para ver, tá vendo? Mas é ela que está criando vontade, às vezes é o Espírito Santo que está movendo ela, porque o Espírito Santo quer que ela cresça e tal, e aí os tempos mudaram, enfim, mas aí ela começa a querer vir, ela vem, nossa, eu estou gostando, não, acho que eu vou ficar aqui, entendeu? Isso é uma coisa, mas, às vezes a gente quer, essa empolgação aí, tudo, fazer assim, não, vou chamar, tal, não sei o quê, a gente entra numas furadas, irmãos, que isso não é bênção para a nossa vida. De acordo com esse texto que lemos, nosso texto base, como discípulos, como liderados, porque todo líder, ele também precisa ser orientado. Não tem ninguém em absoluto que não precisa de orientação. Todos nós precisamos continuamente de orientação. O pastor precisa de orientação. Há áreas que ele ainda não cresceu. Ele precisa crescer em fé, em maturidade. E assim é com todos nós. Nada impede, por exemplo, de um pastor ter outra pessoa mais madura, ainda que seja das suas ovelhas, que essa pessoa o oriente em algumas áreas. Às vezes a pessoa, por exemplo, pode ser uma pessoa mais idosa, um senhor, uma pessoa experiente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, e essa pessoa tem muitas coisas para ensinar. Então, todo cristão, ele é, ao mesmo tempo, um liderado, um discípulo, mas ele também pode e deve, no tempo certo, ser um líder, ou ser um discipulador, ou um orientador, que orienta outro irmão a crescer em alguma área. Quais áreas, isso daí precisa ser visto assim, de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós, de qual é o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Mas isso é para outro momento. Mas assim, o que é importante a gente saber hoje é que todos nós temos algo a contribuir. Há áreas que nós já amadurecemos e há áreas que nós precisamos amadurecer. Mas, enquanto discípulos,
Algumas coisas a gente pode aprender nesse texto. A primeira delas é que a gente precisa ter um relacionamento verdadeiro, como de um filho com o pai, ou no caso de uma mulher, né, ter uma relação de filha com a outra pessoa, de ter a outra pessoa em estima, ter a outra pessoa com muito carinho, como alguém que Deus levantou para te orientar, para te ajudar a crescer espiritualmente, como alguém que Deus colocou na sua vida, ou na minha vida, para que eu vou deixando os hábitos que não fazem parte do reino de Deus para trás e me apropriando do estilo de vida, dos hábitos que correspondem àquilo que Deus tem para mim. Amém? Então eu preciso ter essa pessoa com muito carinho, com honra, com alegria, sem mentira, sem engano. Então, às vezes, amados, é verdade que algumas pessoas, nós ainda podemos ter dificuldade de ter esse tipo de relacionamento. Mas é importante que, havendo Deus levantado alguém, eu seja sincero nesta minha relação. E se tiver alguma coisa que assim realmente não tenho liberdade ainda, eu não preciso colocar para fora essas coisas. Eu tenho que ir orando, pedindo ao Espírito Santo que me ajude, se de fato eu tiver que abrir o coração em determinada área, que eu abra, entendeu? Mas assim, eu não tenho que expor a minha vida para a pessoa, assim, ó, sabe, olha aqui a minha vida, olha os meus podres, olha todas as minhas dificuldades. Não funciona assim. Não funciona assim. É um relacionamento. À medida que eu caminhar com essa pessoa e eu, como discípulo, orando, pedindo ao Senhor, como que eu posso crescer com essa pessoa? Me instrua, me dê sabedoria, alguma área da minha vida que deva ser compartilhada para que eu cresça, para que eu amadureça. Entendeu? Aí, às vezes a outra pessoa vai tocar numa situação e eu vou me identificar com aquilo. E aí eu vou orar, Senhor, e tal, que está me incomodando, aí eu vou entender que eu devo abrir o coração a respeito daquela área para aquela pessoa, entendeu? Mas eu não tenho que, vomitar todas as minhas dificuldades em cima daquela pessoa. Às vezes ela não vai estar pronta para lidar com todas as minhas dificuldades. Às vezes com algumas sim, mas com outras não. Isso não vai cumprir o propósito, mas eu preciso realmente ter um relacionamento de verdade, verdadeiro, sem hipocrisia, sem mentira. Não é para aparecer, não é para cumprir tabela, não é por nada disso. É uma vivência, um relacionamento, é para que Cristo esteja no meio de nós. Jesus falou que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Então, nesse relacionamento entre discípulo e discipulado, de liderado e líder, e vice-versa, o mais importante é que Cristo esteja no meio de nós. Se ele não estiver no meio de nós, a gente vai fazer igual Caim, matar o Abel. Amados, se Cristo não estiver no meio de nós, nas nossas relações, é o que a gente faz. Às vezes a gente olha para o Caim e fala, olha lá o Caim, assassino. Não é assim? Mas se nas nossas relações Jesus não estiver sendo honrado nela, nós estamos fazendo como o Caim. Entendeu? Então, isso não é para julgar ninguém, é só para nos ajudar a ter sensibilidade. Olha, nesse relacionamento, eu quero que Cristo seja honrado através da minha vida. Eu sei que se Cristo não for honrado
nesse momento de comunhão, nessa conversa que a gente está, nessa sorveteria que a gente está, eu vou falar coisas que vão machucar o meu irmão. Eu vou falar coisas que vão entristecer o meu irmão. E isso não tira proveito. É isso que o apóstolo não, né? Não sabemos quem escreveu Hebreus, mas olha o que ele diz no verso 17: que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. Está vendo? Não tem proveito, só traz angústia, tristeza, aflição. O que aproveitou esse tempo? Nada. Mas se a gente estiver honrando uns aos outros e colocando Jesus como o alvo daquilo que nós estamos conversando, daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos fazendo ali nesse momento de relacionamento, então haverá crescimento, pois Jesus está sendo honrado. A segunda coisa que nós podemos aprender aí ainda, ele diz assim: considerando atentamente o fim da vida deles. Então no versículo 7. A expressão fim da vida significa um objetivo. O autor de Hebreus, ele fala o seguinte: você, embora seja um liderado, embora seja um discípulo, você não é morto, porque você é um filho de Deus. A gente já conversou sobre isso. A gente não é um defunto, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Amém, amados? Amém. Caso contrário, não somos filhos de Deus. Mas se o Espírito Santo habita dentro de nós, há em primeiro lugar e deve haver um relacionamento com o Espírito Santo. E a gente então deve observar atentamente o fim da vida do nosso líder. O que é o fim da vida? O objetivo da vida dele. Olha o que o autor de Hebreus fala sobre o objetivo da vida dele. No versículo 18, ele fala assim: orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Olha o que ele está dizendo. Olha, nós, com certeza, essa carta não foi escrita por uma pessoa sozinha. Essa pessoa que escreveu, tinha gente junto com ele, né? E falando aqui dele e dos seus irmãos, ele fala: nós queremos em todas as circunstâncias fazer o que é correto, ou seja, queremos agradar a Deus e servi-lo continuamente em todas as coisas. Esse é o objetivo da vida deles. Então, quando nós somos desafiados a observar o fim da vida do nosso líder, é observar se ele está realmente interessado e dedicado a Cristo em toda a sua maneira de viver. É verdade, porque às vezes alguém começa bem, que esse é o caso. Esses hebreus, eles começaram bem, mas se desviaram da verdade. Às vezes o nosso líder, ele começou bem, mas ele se desviou do propósito de Deus. Por isso que eu contei para os irmãos toda aquela história inicial que diz respeito à carta. Não foi inútil, não foi para vocês terem conhecimento agregado. Foi para vocês perceberem que as verdades aqui ditas, elas são relevantes para nós. Elas fazem parte da história dessa carta e elas são relevantes para nós. Então, nós devemos considerar o fim da vida deles, observar para onde eles estão indo. Olha, essa pessoa, o cara começou a bater na mulher, os filhos estão jogados para lá, não sei não, hein? Eu vou orar aqui de maneira mais específica para ver se o Espírito Santo me esclarece esse negócio, porque às vezes, o meu líder, ele está saindo da vontade de Deus.
E tem um ditado que fala assim: galinha que acompanha pato morre afogado, né? É um ditado do mundo, mas assim, só, né, para quebrar a nossa reflexão aqui. Mas nos dá a entender o seguinte: que se eu estou caminhando com quem está indo para fora da vontade de Deus, meus amados, é só uma questão de tempo. E o Espírito Santo, ele nos desafia a viver um relacionamento não cego, sabe? Não apaixonado, sabe aquela paixão, né? Como dizem a turma aí, né? O amor é cego, a paixão é cega. Mas assim, não, nós estamos olhando para Jesus, o nosso negócio é com Jesus e com o corpo dele. Então eu não sou passivo, embora eu estou sendo guiado, eu preciso saber para onde eu estou sendo guiado. Amém, meus amados? Senão a gente entra nos barcos que começa a ir para Jesus e depois ele vira para o outro lado. E aí Jesus dobrando a esquina lá e nós estamos perdidos dele faz dias, não sabe nem onde Jesus vai parar mais. Mas nós, embora simples, irmãos que somos, o Espírito Santo nos chama a atenção. Olha, eu confio em vocês. Eu levo vocês a sério. A gente não é passivo. A gente não pode ser enredado pelas armadilhas de Satanás. Amém, amados? Vocês entenderam? Então, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que os bereanos eram gente sábia, eram crentes sábios, porque tudo aquilo que os líderes falavam, eles conferiam se isso estava realmente de acordo com a vontade de Deus. Eles conferiam. Eles questionavam no sentido assim: olha, o que é isso que você falou? Isso está realmente, deixa eu ver se isso aqui, ó irmão, você viu que o pastor ali falou um negócio, eu não entendi muito bem, você me ajuda a entender isso na Bíblia? Será que é isso mesmo? Vou conversar com ele. Não é fazer picuinha, fazer briga, querendo, sabe, descredibilizar a pessoa, querendo entender a vontade de Deus. Não, realmente falou mesmo. E olha só, rapaz, veja mesmo, olha só, o Espírito Santo falou isso, olha só, o outro apóstolo falou isso. Nossa, como eu estava equivocado. Está vendo? Isso é sabedoria, isso é compromisso. Amém, queridos? Amém. A outra coisa é imitar a fé que tiveram. Eu já falei sobre isso. Então, eu preciso observar a vida do meu líder, desse meu líder, né? Ou dos meus líderes, e ver em que eu posso aprender com eles. Às vezes, o meu líder ele é muito bom de gerir finanças, e eu estou com a vida financeira bem bagunçada, por exemplo. Às vezes eu perco um cartão de crédito ali, eu perco a ponta das cordas e tal. O que eu vou fazer? Vou atrás do meu líder e vou observar como ele faz, vou pedir ele para me ensinar. Olha, eu estou com dificuldade, às vezes eu me enrolo. Ensina aí, me orienta. Vem cá, olha para você ver, quando eu vou comprar, eu faço assim e tal. Que você me orienta, eu vejo que eu tenho observado que o Senhor tem minhas finanças muito bem cuidadas. Ou às vezes a irmã tem a casa simples, igual nós somos na casa da irmã, tudo arrumadinho, tudo no lugar, que bênção, que legal, que maravilha. E o Espírito Santo se alegra, Jesus se alegra com isso honra ele, ter a casa arrumadinha e tudo mais. Não pode virar um ídolo, mas ter as coisas arrumadinhas, organizadas. Jesus era organizado. No dia que Jesus vai lá multiplicar os pães e peixes, primeira coisa que ele faz: vamos organizar essa galera aqui. É de 50 em 50, se eu não me engano, depois de 10 em 10, eu não lembro agora como é que foi, mas ele organizou. E depois veio a multiplicação. Está vendo? Aí eu vejo que a irmã lá, mantém a casa arrumadinha, uma casinha simples, mas tudo arrumadinho. Amados, eu já morei, minha mãe, ela é muito limpa e muito organizada e tudo,
Então, eu já morei em casa simples, simplérrima, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas tudo organizadinho. As panelas da minha mãe pareciam espelho. Né? Então, minha mãe é um exemplo de uma pessoa zelosa nessa área. Eu conheci, convivi muito com uma família lá da minha época, lá na roça. A casa era de pau a pique, o chão era de barro e o teto era de palha. Essa palha que tem no mato aí, que eu até esqueci o nome, sapé. É isso, sapé. E aí, meus amados, mas a casa era assim, impecável. A irmã vira e mexe, né? Ela, o marido, os filhos, eles iam lá num lugar lá, num brejo lá, e tinha barro branco. Aí eles pegavam o barro branco, e passavam na casa, assim, as paredes ficavam limpinhas, branquinhas. Exato, isso mesmo. Mas tudo no lugar simples, amado. Isso aí na década de 90, 1994. Entendeu? Então o que acontece? Essas coisas honram o Senhor. O Senhor se agrada. Então não tem a ver com a minha capacidade financeira, tem a ver com o meu coração e com a minha mentalidade. E aí, se eu encontro uma pessoa dessa, eu preciso aprender com ela. Né? Aí a irmã vai falar assim: olha, minha filha, né? Faz assim lá na sua casa. Aí você vai com alegria, vai lá e faz, olha, me ajuda, me ensina, que eu não estou conseguindo fazer não. Né? Vai lá em casa um dia, a irmã vai lá, organiza para você, te mostra, faz assim, faz assado. Porque às vezes, na maioria das vezes, a nossa vida cotidiana é diferente da vida cotidiana do outro. Então a gente precisa se envolver na vida do outro, igual Jesus vai lá na casa do Pedro, chega lá, a sogra dele está doente, e Jesus cura a sogra dele. Então a gente precisa de ter esse tipo de relacionamento. Aí vamos lá na casa do outro, e a gente observa, e conversa, e fala, não, nós podemos aqui melhorar isso, e tal, e não sei o quê. Olha que coisa legal. E assim a gente vai crescendo, né? E a gente está com o coração desejoso de ouvir o nosso líder, então a gente é submisso a ele. E seguir as orientações dele, não cegamente, mas às vezes ele dá uma orientação, mas se você achou que aquilo não foi muito assim, né? Não foi muito sábio, ou não se enquadrou direito na situação, o que você faz? Vai falar mal dele? Não, a gente vai conversar. Você, olha, não sei se eu não entendi direito, mas pelo que eu entendi, eu não consegui aplicar isso muito bem na minha situação, não entendi como aplicar. Entendeu? Você podia me explicar, vamos conversar direito. Às vezes você está falando algo muito importante que eu preciso muito, mas eu não estou entendendo. É por isso que tem que haver sinceridade. Entendeu? Tem que ter sinceridade. Tem pessoas, amados, que têm dificuldade de conversar mesmo. Ele tem a orientação para te dar, mas ele não sabe transmitir direito. É verdade. E todos nós precisamos aprender uns com os outros. Às vezes eu preciso de orientação, eu sei conversar bem, sei comunicar bem, mas aquele que tem orientação para me dar, ele não sabe comunicar bem. E parece que a gente não está falando a mesma língua, mas foi ele que Jesus levantou para me orientar. E sou eu que Jesus colocou para ele orientar. Então a gente precisa ter realmente muito amor um com o outro, receber o outro de verdade, para a gente vai conversando e a gente vai se entender. E o Espírito Santo que vai nos ajudar, não é?
Ela, não, você acredita que ele falou para mim fazer isso? Não tem nada a ver com a minha vida. Né, amados? Isso não tira proveito, isso não tem proveito, a gente não vai crescer. Amém? Bom, é verdade, né? Se a gente der liberdade. Às vezes, eu vou te falar por quê. Tem alguém, minha irmã, que é intrometido demais. Se eu pudesse, eu ficava longe. Tem uma pessoa que é muito intrometida. Mas, infelizmente, pro meu bem é melhor eu não relevar, sabe? O meu sentimento, às vezes, de indignação. Muito intrometido, muito intrometido. Você faz uma besteira lá, aí, daí a pouco, foi pro ventilador. Se eu te contar quem é, você não vai acreditar. Espírito Santo. Ele, quanto mais você se esconde, ele vai dando umas cutucadinhas assim, aí você vai escondendo, às vezes. Aí, não, mas a gente, né, às vezes, não é sempre, né, amado? Às vezes, na nossa imaturidade, mas não é sobre ver, porque a gente sabe que Deus vê. Quando se assusta, o Espírito Santo fala com alguém lá do outro lado da rua, irmão! Então, amados, sabe, a gente é preciso, assim, ter muito cuidado, sabe? Às vezes o Espírito Santo vai levantar a pessoa que vai, sabe, a gente precisa disso, a gente precisa. Quando o Espírito Santo levanta alguém que chega e você não falou nada para ela já vem, olha, o melhor lugar é a gente se humilhar. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha diante do Senhor, no tempo certo ele vai honrar a pessoa. Então, às vezes o líder falhou, né? Mas às vezes foi o Espírito Santo que tomou ele e foi mesmo. Isso acontece. Sabe, a gente assim, precisando daquela orientação, a gente não discerne na hora, e você acha que é só a pessoa. E é o Espírito Santo que fez para nos humilhar. E a gente não tem melhor lugar para ir do que se humilhar diante do Senhor. Sabe, nós vamos nos proteger de quê, amados? Não há nada em nós a ser protegido. Né? Então, às vezes o líder, às vezes ele falhou mesmo, mas mesmo tendo ele falhado, é melhor a gente se humilhar. É melhor a gente se humilhar. Porque aí, quando a gente se humilha, irmãos, não importa quem está certo, aí o Senhor nos honra. Pronto, acabou. A gente precisa ter isso em mente. A gente precisa ter, o nosso ego precisa ser destruído. O nosso ego ele tem que desaparecer para que Cristo apareça em nós. Por fim, versículo 18, ele fala assim: ore por nós. Nós temos a responsabilidade de orar pelo nosso líder. Orar por ele, pela família dele, jejuar, para que ele permaneça fiel. Às vezes a gente fala assim: meu líder se desviou da vontade de Deus. Poxa, mas será que eu orei por ele? Será que eu intercedi por ele?
Ah, o filho dele está fora da vontade do Senhor, mas será que eu estou orando pelo filho dele, pela família dele? Eu tenho uma responsabilidade como meu líder, eu não sou passivo. Ao passo que ele me orienta, eu intercedo por ele, pela sua família. Eu tenho uma responsabilidade, eu não sou passivo. Por fim, ajudar o líder a cumprir a vontade de Deus sempre que possível, sem pressão, sem obrigação, mas com alegria e amor. A Bíblia nos conta uma história muito interessante, que Paulo estava em Jerusalém e os judeus lá queriam matar Paulo, e aí os discípulos dele pegam ele de noite, colocam num cesto e descem ele pelas muralhas da cidade para que ele escapasse. Então nós, como discípulos, Deus conta conosco como instrumento, às vezes, de salvação na vida do nosso líder, de muitas maneiras diferentes. Então a gente também tem que ser sensível a isso, né? Não foi por obrigação, não foi porque Paulo falou: olha, vocês são os meus discípulos, vocês têm que, me dar socorro. Nada disso. Foram os discípulos que falaram: olha, não, nós não vamos deixar o nosso líder morrer, não. Vamos lá. E aí armaram tudo e falaram: Paulo, Saulo, né? Na época chamado Saulo, já organizando tudo, vem rapidamente que eu desce no cesto, a gente vai te descer e tudo. E aí ele foi salvo, né? União, responsabilidade, carinho. É verdade.